Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Você que trouxe a Bíblia, por gentileza, nos acompanhe em uma leitura. Evangelho Cristológico de João. O Evangelho de João, capítulo de número 9. Versículo de número 35 a seguir. Evangelho Cristológico de João, capítulo de número 9, versículo 35 a seguir. A presença de Deus está sobre nós. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deus abençoe o pastor Gilmar pela confiança. Nosso presidente também, peço aqui gratidão a Deus pela vida de cada obreiro que nos edificou com uma palavra, nos dando, acrescentando a nossa fé por intermédio da palavra de Deus. Você que tem o desejo, você tem uma grande oportunidade de aprender a palavra de Deus do nosso curso de teologia, que voltará agora às aulas em fevereiro e já estão abertas vagas para quem quer se inscrever e aprender mais e mais da palavra de Deus. Amém? Procure o nosso secretário, nosso irmão Estevão, secretário do Departamento Teológico. Também o nosso coordenador, pastor Eliir Roque, para ali estar dando o seu nome, se inscrever para aprender aí conosco a palavra de Deus, o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo e as suas doutrinas. Amém? Quantos acharam, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 9, versículo de número 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Amém? Se assenta em nome do Senhor Jesus. Querido, o Evangelho Cristológico de João, um evangelho ao qual nos mostra Jesus na sua essência, Jesus, o Cristo. João, ele vai detalhar alguns milagres que outros evangelistas não detalharam. Dentre esses milagres, são taxados pelos judeus impossíveis de Deus operar, porque a crença diz que o próprio Deus havia posto aquele defeito, aquele problema. Capítulo 9 de João declara bem isso. A Bíblia diz que Jesus está passando por ali. E um detalhe muito interessante observar no texto, já no seu capítulo de número 1, ou melhor, o capítulo 9, versículo de número 1, é que o texto é bem claro. O texto está dizendo: Jesus passando por ali. A impressão que dá é que Jesus está por ali, ou estar ali, por um acaso. Mas quem acredita em Jesus sabe que não existe o acaso para Jesus. Até porque Jesus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Jesus não é como nós que passeamos. Quem já viajou pregando aqui pode dizer com propriedade:
Quando nós vamos em uma cidade nova que não conhecemos, a primeira coisa que nós perguntamos para quem está nos acomodando é: aonde é o ponto turístico da cidade? Me leva lá para conhecer. Quero tirar uma foto lá. Quero postar nas minhas redes sociais. Jesus não é como nós. Jesus não passeia. Aonde ele vai para operar milagre. Aonde ele vai com um propósito. Me prova, pastor, eu provo. No decorrer dos versículos, discípulos, quando Jesus vê, isso aqui é interessante, Jesus passa, vê e para. E logo o cego, que era de nascença, passa a ser o assunto. E os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou? A geração dos seus pais ou este, para ter nascido cego? Aonde está a culpa? De quem é o culpado para ele estar com essa deficiência? Aí, se não me foge a memória, versículo de número 3, isso mesmo, versículo de número 3, Jesus responde: a culpa não é a geração dos pais, e nem dessa geração, mas ele nasceu assim para que fosse manifestado nele a obra de Deus Pai. Eis aqui a prova de que Jesus não estava ali por um acaso. Aonde Jesus vai, ele vai para operar milagre. Jesus passou em Itajaí, mudou a história de Itajaí. Jesus veio passando pelo vale de Itajaí e veio mudando a história do vale de Itajaí. Jesus passou em Camboriú, mudou a história de Camboriú. Jesus passou em Brusque, mudou a história de Brusque. Jesus passou em Gaspar, mudou a história de Gaspar. Jesus passou em Ilhota, mudou a história de Ilhota. Faz assim em ato de receber, que eu vou liberar uma palavra profética. O endereço hoje é a sua casa. O endereço hoje é o seu filho. O endereço hoje é a sua família. O endereço hoje é seus negócios. O endereço hoje é seu trabalho. O endereço hoje é a sua vida. Você recebe essa palavra? Aonde Jesus vai para fazer história. A Bíblia diz que Jesus passa por ali, Jesus vê o cego, vira assunto e ele dá a resposta. Então Jesus vai fazer a obra. E Jesus, aquele que é fiel para iniciar a obra, ele é fiel para terminá-la. Então o texto bíblico vai dizer que Jesus, com a sua saliva, faz uma lama, coloca aos olhos do cego, sobre os olhos do cego, e libera uma palavra, libera um desafio: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Vai até o tanque e lava-te. Ele lança o desafio para o cego. Interessante que o desafio não é para quem está em volta. O desafio não é para quem carregava ele até lá, porque a cultura diz que todo dia alguém colocava ele lá. O desafio é para o cego. O desafio é para o cego ir até o tanque se lavar. Isso aqui é lindo, porque o cego, quando ele aceita o desafio, Jesus não faz questão de levá-lo lá. Jesus não faz questão de pedir para um dos discípulos levar ele. Mas Jesus fala: vai até lá. Dá seu jeito de ir até lá. Eu não sei como você vai chegar lá, mas vai. Se o cego teve a humildade de pedir ajuda para alguém, eu não sei. Mas só sei que a oportunidade do milagre ele não perdeu. Sabe o que Deus está falando aqui? Jesus está posto um milagre em sua frente. Quem agarra é você.
As oportunidades, a porta aparece, mas quem dá o primeiro passo para chegar no milagre é você. Uma feita eu estava numa palestra de obreiro, e o palestrante liberou uma palavra que eu tive que discordar. Ele falou bem assim, que todo homem de Deus é obrigado a enricar. Ele disse isso. Com as palavras dele, ele disse, todo homem de Deus é obrigado a enricar. Eu falei, não, isso não posso concordar. Porque eu conheço homem de Deus, que através da palavra curou, salvou vidas, resgatou a alma do inferno, mas nunca andou de carro importado, nunca enricou, nunca teve empresa, morreu numa casinha de madeira, foi sepultado naquela casinha de madeira, mas morreu com dignidade, como homem de Deus. Sabe o que eu acredito? Eu acredito na expertise. O homem recebe a oportunidade, mas a sua expertise de agarrar a oportunidade faz com que ele alcance. E isso o texto aqui está provando. O cego era cego de nascença. Ele nunca viu a cor, nunca viu a luz do dia, nada. Estava acostumado com o ambiente da escuridão, da cegueira. Mas quando ele tem a oportunidade de mudar, quando ele tem a oportunidade de enxergar, ele diz, opa, eu aceito o desafio e vou. Pega essa palavra que Deus está liberando para você. O desafio Deus já lançou para a sua vida. Dá o primeiro passo que o milagre vai acontecer. Ele vai. E a Bíblia diz, aleluia, que quando chega lá ele se lava. E ele vai cego. E volta enxergando. Ele vai carregado por alguém. E ele volta andando com as próprias pernas, dizendo, eu estou vendo o caminho. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Houve uma comoção. Todo mundo conhecia o cego. Estava acostumado com ele toda vez naquele lugar, mendigando, esperando uma esmola. Agora encontra o cego andando com as suas próprias pernas, enxergando. O cego não é mais cego. Então ele é convidado pelos judeus a se justificar. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, o questionamento é esse: como que você, amaldiçoado por Deus, como que você que nasceu cego agora está enxergando? Me explique. Estou sentindo a graça. Me explique. Aí ele disse, não sei. Eu estava no mesmo lugar de sempre. Alguém chamado Jesus chegou para mim e disse, me desafiou, vai até o tanque. Eu fui cego e voltei enxergando. Não tem como. Isso é coisa do demônio. Não tem como esse homem curar você. Isso não existe. Religiosidade. Aí o cego libera uma resposta extraordinária. Olha o que diz o texto. Versículo de número 31. Não, desculpa, versículo 24, diz assim: e chamaram, pois, pela segunda vez o homem, que tinha sido cego, e disseram-lhe,
dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele está dizendo de Jesus. Eles estão falando de Jesus. Respondeu, pois, o cego e disse: se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora enxergo. Sabe o que o cego está ensinando aqui? O que Paulo ensinou: aonde abundou o pecado, superou e abundou a graça. Aonde a religiosidade apontava e dizia: não era para estar assim, a graça veio, aleluia, a graça veio e deu moradia, a graça veio, deu até roupa bonita, deu até uma gordurinha para nós ficar bonitinho, aleluia. O homem olhou para nós e dizia: não era para estar sentado nessa cadeira, mas a graça veio. Aí eles ficaram irados, expulsaram, eu já vou encerrar, expulsaram o cego de lá. E quando Jesus fica sabendo que o cego foi expulso, novamente Jesus vai ao encontro. E pela segunda vez Jesus vai ao encontro, porque no primeiro encontro Jesus curou o cego, mas no segundo encontro Jesus queria converter o cego. Porque tem muita gente que vem para a igreja com a expectativa do milagre. Recebe o milagre, tchau, obrigado. E Deus procura uma geração de convertidos. O cego vai de encontro a Jesus. E Jesus pergunta para eles: crê tu naquele que te curou? Onde que ele está, meu Senhor? Para que eu possa crer. É esse que fala contigo. Aí ele disse: eu creio. E a Bíblia fala que ele o adorou. Isso aqui é um ensinamento lindo. Porque enquanto aqueles que estavam lá julgando ele não adoravam, o cego não pediu, Jesus não pediu para ele adorar, mas o cego não perdeu tempo. Ele o adorou. Existem várias coisas que vão tirar o fôlego do mundo. A rainha de Sabá é um desses ensinamentos. Quando ela olha a casa que Salomão edificou, ela olha a estrutura da casa, ela olha a mesa, ela olha a comida que estava sobre a mesa, ela olha os servos, o assentar dos servos. E a Bíblia diz, por último, a subida que Salomão subia para adorar na casa do Senhor. Aí o texto bíblico fala que ela ficou fora de si. Uma das coisas que vai arrancar o fôlego do mundo é a nossa subida para adorar. Salomão fez vários escudos de ouros, se não me falha a memória, 400. E Salomão tinha a sua guarnição pessoal. E esses soldados carregavam os escudos banhados a ouro. Quando Salomão subia para adorar, 200 de cada lado, ficava um de frente para outro no caminho. E os sacerdotes subiam com a arca. E
Salomão com a sua comitiva vinha atrás. Pregando aqui eu já começo a imaginar a cena. Quando o sol refletia nos escudos, o caminho ficava dourado. Aí ela olhou aquilo e disse: meu Deus, a adoração de Ilhota vai arrancar o fôlego de muita pessoa aí. A sua adoração, sabe que Deus está falando para você? Já foi cantado aqui. Deus está falando para você que a sua adoração confunde o inferno. Está tudo dando errado, mas mesmo assim você entra aqui dentro, levanta a mão e adora. Adoração, eu aprendo muita coisa com adoração, mas no texto eu já aprendo que a adoração não é forçada. A Bíblia diz que Jesus não forçou ele a adorar. Adoração é em espírito e em verdade. Sabe que a Bíblia está dizendo aqui, e eu já vou largar o microfone e vou passar para o pastor. A Bíblia está dizendo que o diabo ele fica tripulado com você, porque era para você murmurar, era para você abandonar, era para você desistir, mas mesmo assim você veio hoje aqui adorar a Deus dos exércitos. Se coloque de pé adorando, eu vou orar por você e já vou passar para o pastor. Sabe que Deus está falando para você? Adore. Adore. Oh, a graça já abundou, adore. Feche seus olhos e comece a adorar. Feche seus olhos e comece a adorar. Pai, faz o seu milagre enquanto a tua igreja adora. Opera maravilha enquanto a tua igreja adora. Enquanto a tua igreja adora, Pai, os demônios caem em retirada agora, em nome de Jesus. Enquanto a tua igreja adora, as enfermidades caem por terra agora, em nome de Jesus. Pai, enquanto, Senhor, a tua igreja adora, a depressão caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Enquanto a sua igreja adora, Pai, a religiosidade cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo que este ano a igreja de Ilhota será a igreja que vai abalar a estrutura da cidade através da adoração.